Controle Geral, que começa as entrevistas conversando com a escritora e poeta Yara Schmegel. Bom dia, Yara. Um grande prazer tê-la de volta no Controle Geral. Bom dia, Alvorino. Bom dia, colegas aqui da banca. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Para mim também, sempre é uma alegria estar aqui nesse programa, que acolhe também, né, os escritores, ao pessoal da educação, da cultura, da literatura. Então, sempre é uma alegria estar aqui com vocês. No final de abril aconteceu a Feira do Livro de São Lourenço do Sul. Já faz bastante tempo, mas não tivemos oportunidade de conversar a respeito deste assunto, devido às cheias, à tragédia que assolou o nosso estado. Como foi a feira? Você foi patrona desta Feira do Livro lá em São Lourenço do Sul. Pois é, aproveito até o gancho que tu falou, exatamente, foi o último evento que a gente teve antes dessa tragédia, né, que assolou o nosso estado, porque foi nos últimos dias de abril, aliás, o último fim de semana, né, de abril, antes do 1º de maio, 2 de maio, que começou, né, a situação no Rio Grande do Sul. Foi providencial essa data. Exatamente. Claro que ninguém sabia, mas... Não, e sabe que na realidade eles mudaram a data da feira, porque a feira geralmente era no mês de agosto. E como no ano passado seria a Feira do Livro, onde eu seria patrona, deu aquela pancadona de chuva que nós também, já tivemos. A primeira fase, né, dessa tragédia, porque eu acho assim que essa tragédia já começou lá no ano passado. Né? E veio aumentando em função do volume de água. Então, a gente já foi prorrogada essa feira do ano passado para cá, em função das chuvas. Lá, só para dar o gancho dessa situação, lá também a gente teve uma pancadona de chuva sexta-feira, porque a feira começou quarta-feira, foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira, abertura maravilhosa, um sol assim, um dia lindo, lindo, parecia assim que foi encomendado para a abertura da feira. A abertura da feira foi quarta-feira, no dia 24, né, de abril, onde um sol lindo, maravilhoso, nos presenteou lá para a inauguração, né, para a iniciação. Tivemos uma tarde maravilhosa e uma noite maravilhosa de eventos, onde vários autores fizeram lançamento de livros, né, lourencianos. Tivemos atividades lúdicas, atividades culturais. A FURG era parceira, a UCPEL era parceira e a Uniaselv era parceira desse evento. Então, grandes instituições, né, colaborando, trazendo atividades, trazendo cultura, trazendo educação, literatura para a feira. Quinta-feira também um dia maravilhoso, com exposição de arte, com lançamento de livros, com atividades, né, as crianças fazendo visitação às escolas. E aí, sexta-feira de manhã, maravilhoso, e de tarde também veio uma chuva assim que eu não tinha presenciado nos últimos tempos. Sabe aquela chuva que dá aquele espancadão? Mas água, trovão, relâmpago. Parecia que o mundo estava vindo abaixo. Uma tromba d'água. E aí tinha muitas pessoas de Camaquã que queriam ir na feira no sábado, e quando de tarde deu aquele tempo, inclusive familiares e amigos, e eu, como dizer que estava aquele tempo lá daquele jeito, que eu pensei assim, não vai melhorar, porque esse tempo eu nunca tinha visto. Mas assim, todo mundo se assustou, porque era trovão, era relâmpago, e aquilo ali parece que já era até um presságio, né, do que vinha pela frente, porque era muita chuva. E sábado de manhã, mesma coisa, né? E aí, então, sim, domingo, aí foi interessante, porque domingo, que era o fechamento da feira, olha, um dia lindo, que fazia anos que eu não vi um dia tão lindo. E foi, como tu disse, foi provincial, Alvorino, porque domingo, depois daquela chuvarada, depois daquele temporal, um dia maravilhoso, que foi o último dia lindo que deu antes dessa tragédia que assolou o nosso estado. Então, eu digo assim, eu me sinto muito honrada de ter sido privilegiada, né, de ganhar esse presente de São Pedro, né? Eu rezei muito para ele mesmo, para ele me ajudar para fazer o fechamento da feira, porque já tinha sido cancelado um ano anterior, né? E mais um ano aí ia ser muito complicado. Mas voltando à programação da feira, né? Aí o meu primeiro lançamento, eu lancei esses 3 livros na feira, que foi, eu não sei para cá que ele vai aparecer, será? Acho que aqui ou não? Ou para cá? Não, aqui eu acho, né?
Esse livro aqui, Poesia, um Brinde à Vida, eu lancei lá na feira então, de São Lourenço na sexta-feira à noite, depois da chuvarada. Veio uma calmaria, né? Apesar de estar sido molhado lá, veio a calmaria, consegui lançar o livro tranquilamente. Este livro aqui, então, Meu Pé de Laranja Urbano. Não, é para cá mesmo? Isso aí. O meu livro, Meu Pé de Laranja Urbano, ele está na 3ª edição, Alvorino, para minha alegria. É um livro que foi... tu vê, esse livro foi lançado a primeira vez em 2016, portanto, já está quase fazendo 2026, agora vai fazer 10 anos. E ele está na 3ª edição, agora esse ano está na 3ª edição, sendo lançado um livro que continua ativo, continua, né, sendo trabalhado nas escolas, inclusive premiado. Ele foi premiado no fim do ano passado, aliás, no início do ano passado, fim do outro ano, no Rio de Janeiro, como trabalho nas escolas. Tem sido trabalhado na Serra Gaúcha, porque ele é um livro que tu pode trabalhar vários temas e idades. Ele é considerado infantil, infanto-juvenil, mas ele pode ser trabalhado todas as idades, depende do professor, como trabalhar ele, porque ele é uma história real, né? A história do meu pé de laranja urbano, realmente, que também, gente, outro sinal que eu digo, né? A natureza, ela nos dá muitos sinais. E às vezes quando as pessoas falam que a natureza fala com a gente, o pessoal não acredita. Eu levei assim, eu fiquei meio desconfiada quando começou a floração desse meu pé de laranja urbano esse ano, né? Ele floriu lindamente, estava lindo, 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 e aí passou uns dias, veio um vento fora de época, e o chão ficou tapado de flores, ficou poucas flores. E aí eu já fiquei estranhando aquilo ali, que nunca tinha acontecido aquela situação, e aí começou a vir as laranjas, uma aqui, outra ali, outra lá, uma meia dúzia de laranja, dá para contar no dedo as quantidades de laranja que tem. Um pé de laranja que tem mais de 40 anos. A gente colhe laranja que eu distribuo para as escolas, para os asilos, para a vizinhança, de tanta laranja que ele produz. Tanto é que originou o livro, e tem um projeto desse livro em função dessa, atrás é a foto dele, em função desse trabalho que a gente faz das escolas e da produção que ele dava, e esse ano sinalizou. E aí eu falei para os mais próximos, eu disse assim, olha, gente, está acontecendo algo muito estranho, porque nunca tinha acontecido isso nesse pé de laranja, isso está mostrando alguma coisa, não está bem. E aí a gente pode ver que várias produções, inclusive a questão da uva, né, mais de 40%, em alguns lugares até mais, né, de baixa de produção. Então, o tempo, o nosso clima, ele não está dentro de um padrão normal. A gente pode perceber isso. E isso já vinha sinalizando que alguma coisa, né, não está bem na nossa natureza. A gente tem que ver o que está acontecendo. Examinar as nossas intervenções. Com certeza. É nós que estamos intervindo na natureza e estamos recebendo de volta. Exatamente. Então não adianta nós culpar, eu sempre digo assim, a natureza ela não tem culpa de nada, ela está aqui para beneficiar a gente. Tudo que a natureza nos dá é bom, ela não nos dá nada ruim. O que ela nos dá de ruim? Nada. Tudo que a gente olhar, tudo que a gente falar da natureza, ela está trazendo bem para a gente. Agora, o que acontece? Ela precisa de espaço, ela precisa, né, do habitat dela, e aí a gente tem que cuidar o que a gente está fazendo para não mudar o curso dela, não mudar né? A gente às vezes está mudando tudo, né? Mudando os rios de lugar, tá fazendo aterros, né? Tá tirando o espaço da natureza, e a natureza precisa, também, né? A fauna sendo eliminada. Então, a hora que construir cidades, né? Não é só construir uma cidade, né? Tem que se pensar se aquele lugar é um lugar adequado, se aquele lugar ali é um lugar que não vai futuramente, né, dar algum problema. Porque o que a gente vê? A natureza, ela não tem como a gente prever tudo dela. Agora deu uma enchente, agora vai dar daqui 80 anos de novo. Não é assim que funciona. Porque a natureza, ela tem todo, né, tem harmonia. Se qualquer uma coisa que a gente tirar aquela harmonia ali, que nem uma orquestra, tem lá os músicos todos e maestros. Se um músico lá no meio não fizer a parte dele, aquela música já não vai ficar legal, ela já vai ter problema. E a natureza é a mesma coisa. Se a gente mudar um rio de lugar, se a gente aterrar algum lugar, se a gente fizer alguma coisa, a questão do desmatamento, né? Tudo isso desregula o nosso ambiente. E isso vai trazer o quê? O que ele estava dizendo que agora, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, os mais estudiosos estavam falando que são 3 efeitos, que todo o Brasil, para te ver que não é o Rio Grande do Sul que é o problema, é um efeito global. Então, se lá na Amazônia dá uma situação de desequilíbrio,
Se lá isso tudo vai afetar em algum lugar. Isso vai trazendo, né? As correntes de ar quente, de ar frio, se elas não estão e aí eu digo assim, né? O Criador é o Criador, né? Quanta complexidade é o nosso meio ambiente, quanta complexidade é o ser humano. Se a gente olhar quantos aparelhos a gente tem, né? Digestivo, circulatório, e tudo, né? Com um monte de pecinhas, digamos assim, né? E tem que funcionar. E tem que funcionar em harmonia. E tem que funcionar, e funciona na maior parte. Às vezes a gente diz que tem problemas, mas se a gente pensar a complexidade que é o corpo, quantas pecinhas tem, quantas coisinhas, eu digo, para o pessoal entender, né? Como se fosse comparar, né? E isso funciona tudo, né, perfeitamente. E eu digo, claro que quando tem um problema, mas é normal, com tanta coisa que tem, né? Imagina. E a natureza é a mesma coisa, ela tem que funcionar o ar, a água, o fogo, tudo tem que estar em harmonia. E se o homem que se diz que tem tanta inteligência, tem a tecnologia a favor, não conseguir fazer as coisas pensando em não tirar nada da natureza e sim agregar, eu acho que a gente nunca vai ter paz, porque isso tudo algum lugar vai estourar. Questão do lixo. A gente sabe que o lixo está explodindo, né? Nós já estamos, né? O que a gente vai fazer com isso? E aí, vai incinerar, vai fazer não sei o quê, isso tudo vai trazendo poluição, vai trazendo coisas que o clima vai afetar, né? Então, a gente fala tudo isso porque o meu trabalho, né, a minha base, ela é ambiental, ela é literária, mas ela é ambiental, tanto é que o livro, ele trata muito a questão da natureza, as minhas poesias, elas refletem exatamente a busca da harmonia do nosso mundo, né, porque se a gente não viver em harmonia, nós não vamos conseguir viver, né, tanto espiritual como, né, corporal como física, né? E essas feiras do livro, elas proporcionam muito isso, a oportunidade que a gente tem, os escritores, de poder trazer, né, esse trabalho, trazer para a comunidade, fazer com que a comunidade se envolva. E eu estou muito feliz, né, com a comunidade lourenciana, e eu quero dar um bom dia especial para eles, que com certeza muitos lourencianos devem estar ouvindo, porque a rádio, né, aqui ela atinge uma região grande. E a recepção que eu tive, né, foi muito bem acolhida pelo pessoal, né, pelos lourencianos. Então foi uma feira de muita alegria, muita expectativa, porque a gente já não tinha, né, acontecido ela no outro ano anterior. Uma feira que está na sua 42ª, né, 41ª edição. Então significa que é um evento, né, que já é cultural da região, é um evento que realmente proporciona, né, bastante conhecimento, educação. E esse ano também foi um ano especial para São Lourenço, que o tema da feira era os 140 anos da cidade. Então, juntamente com o tema literário, também a comemoração, né, dos 140 anos do município, que agora, né, vai enfrentar também uma situação grande, difícil, recém agora, essa semana, que o resto das águas voltou para o normal e as pessoas conseguiram, né, voltar para suas casas e continuar o trabalho de limpeza e depois a reconstrução, porque ficou, não sei se vocês estiveram lá agora ultimamente, mas ficou bem danificado a questão da orla, né, das praias. Então, muita obra para ser feita, calçamento, limpezas, né? Eu acho que atingiu mais São Lourenço que Arambaré. Com certeza. Com certeza. Não, com certeza. Arambaré eu fui também. Arambaré foi mais ali a orla, ali aquela. Só que como ali eles têm só o pequeno calçadão, então ali onde é terra é mais fácil de arrumar, né? Sim. Agora, por exemplo, São Lourenço, que fez todo um trabalho de revitalizar a praia, colocou asfalto, colocou calçadas, a questão da ciclovia, né? Então, tudo isso eles vão ter muitas obras para colocar, né, em ordem ali. E assim, é incrível que São Lourenço, assim, também é outra, porque a gente tem residência lá em São Lourenço, eu me considero um pouco também lourenciana, porque mais de 40 anos a gente tem residência lá e tem muitas atividades, inclusive a gente tem o polo também da Unicelv lá, então a gente tem bastante vínculo com São Lourenço. E eu nunca tinha visto também, mesmo que teve uma enchente há 10 anos atrás, que foi de uns açudes, que deu uma enchente, mas não no Guaíba, mas também o maior problema foi os açudes, não os açudes que rebentaram e desaguaram exatamente no arroio, mas os dois açudes grandes deram um volume muito grande de água, mas só que foi aquele negócio tipo de tsunami, né? Vapt-vupt. Agora não, né? Eles tiveram mais de mês com água nas casas, né? Inclusive, né, a nossa lá também teve quase 1 metro de altura, em alguns lugares teve muito mais.
Então, assim, eu nunca tinha visto isso. Era muita água lá, muito estrago. E os ventos, né? Aí vem a questão da natureza de novo, né? A questão, por que os ventos mudaram de curso e alguma coisa está desgovernada na nossa natureza? Porque se o vento não está vindo na hora certa, não está, né, acontecendo o que tinha que acontecer... E aí eles explicaram, os entendidos, né? Eu também não sou bem entendida nessa área, mas que são 3 efeitos que, inclusive, né, vêm lá, Deus do início lá do Brasil, lá do norte, Amazônia, as correntes de ar, né, a questão oceânica. Então, tudo isso, né, nós tivemos, né, esses 3 eventos que fizeram vir esse volume grande de água e que aconteceu tudo isso. E aí a gente pensa assim, né, como que um evento desses atinge praticamente todo o estado, porque dá para contar nos dedos quantas cidades não foram atingidas, né? E nós podemos, em Camaquã, né, agradecer muito que tivemos a situação da ilha, mas a ilha a gente sabe que não é esse evento. A ilha não é só desse evento, a gente sabe que sempre que vinha algum volume maior vai acontecer. E graças a Deus, né, não tivemos questão de mortes e nada fora do que já acontece normal. A gente sabe que isso, claro, a Arambaré, a lagoa, ela subiu muito. E aí, claro que a água veio mais, mas não tivemos questão de grandes, né, problemas em função de cidades inteiras, né, que nunca tinham sido atingidas. O Veliaco, né, colaborou bastante no bairro Caramuru, Cibislândia também. Ali a Cibislândia é um problema também sério, né? Ali também, não nessa proporção, mas ele sempre tem uma situação ali, né, de... Pode ver que a Arambaré ali, depois da ponte, não é tão problemático, mas a Cibislândia já é comum ali, um pouco de água sempre a mais, que também tem que se pensar o que, né, aonde construir. E ainda constroem quase dentro da lagoa, né? Exatamente, Então, essas coisas assim que eu digo... muito próximo do arroio também. Exatamente. Então, a gente diz assim, o homem se diz tão inteligente e a gente fica vendo coisas que... Claro que a gente sabe também, nós não podemos, né? Muita gente também quer colocar toda a culpa, né, num ponto só. Tem vários pontos. A gente não vai poder analisar essa situação num ponto só, né? A gente vai ter que analisar a situação de vários pontos, várias falhas. Porto Alegre mesmo, a falha maior foi a manutenção, né? Que eles achavam, acho que nunca mais ia dar enchente, e aconteceu. Se tivesse tido um sistema, não comparando, é o mesmo que aconteceu com Camaquã naquela época que deu problema com a barragem estava sem manutenção. Se nós tivéssemos com a barragem de manutenção, não tinha dado tanto estrago como deu aquela vez, né? Que a gente teve aquela enchente feia em função daquela falta de manutenção, que agora acredito, né? Espero que esteja acontecendo, né? Dentro do normal. E também a BR sem... A vazão, também a vazão. Isso é outra coisa. Se a BR é uma como que a gente não vai tomar uma providência se a nossa cidade toda abaixo, né, da faixa tem que ter esse escoamento, tem que ter uma vazão maior. Agora eu acredito que com essa enchente o Rio Grande do Sul vai ter todos os pontos onde ele vai ter que ter a medida, porque ele sabe onde a água veio, onde a água passou, onde a água estragou. Ali ele vai ter que fazer uma obra maior, de vazão maior, de controle maior, para poder, né, não acontecer, ou se acontecer, não ter esse problema, né? Porque, mas vai ser muita obra, porque a gente viu que é muito estrago, né? Cidades como Eldorado do Sul, parte de Canoas... mas diz que Eldorado também está dentro do... Diz que Eldorado que está dentro do Jacuí. É um pântano ali. É um pântano. Então, eu digo assim, até eles, digamos assim, a gente até pensa que como é que não aconteceu isso antes, né? Porque, é verdade. Porque e não tem proteção nenhuma. Exatamente, Eldorado não tem proteção Então, nenhuma. agora, como veio um volume excepcional, é óbvio que a gente sabe que foi excepcional, porque foi uma pancada muito grande de vez, né? E pelos volumes que se diz, né, foi maior que até de 41, né? Mas eu achei, vocês não acham interessante, né, que quase não se falava na enchente de 41. E antes dessa enchente começou, o pessoal acho que já se assustou lá no fim do ano, né? Começaram todo mundo a falar dessa enchente e... Foi setembro que... Sim, o pessoal se acordou, só que se acordou, mas aí passou e esqueceu um pououquinho, né? Eu acho que podia ter continuado a... E se sabe que tiveram outras enchentes anteriores, em 1873. As comportas ditas, os portões do Muro da Mauá, daquele dique ali, como se chama, precários. Tanto é que quando foi para ser aberto, foi derrubado. E não foi em razão da enchente que ele estava naquela precariedade. Ele já estava assim. Já estava. Estava assim. Então, e era o mínimo ali. Aqueles portões eram o mínimo que poderia se fazer. Sim. E a gente viu, assim, pelas imagens, que a gente via que, pelo amor de Deus, não tinha manutenção nenhuma. Dava para ver. Na imagem a gente via. Imagina ao vivo. Imagina ao vivo como é que estava aquela ali, né?
E aí vem aquelas explicações. Briga do DEP, DEMAI, corrupção do DEP, aí, olha, são muitas histórias. E voltando à feira, então, domingo, então, que foi o dia maravilhoso, que eu digo assim, eu fui presenteada por São Pedro com um dia lindo, depois de um temporal daqueles, um dia lindo, maravilhoso, que a gente não acreditava. Aí eu fiz o lançamento desse livro, Memórias e Meus Escritos, que eu já tinha, o primeiro lançamento dele foi em Porto Alegre, na Feira de Porto Alegre. Depois, né, no outro ano, eu fui patrona da Feira do Livro aqui em Camaquã, o ano passado, lançamos aqui em Camaquã. E também lançamos em São Lourenço e Barão do Triunfo também. Então, foi um livro que já está circulando na nossa região. É um livro também que, como ele conta um pouco da minha história, eu fiz pensando nas escolas também. É um livro que eu estou fazendo doações para as bibliotecas das escolas. Então, se algum diretor ou algum vice-diretor ou alguém da escola que está me ouvindo aqui, está nos ouvindo, não ganhou ainda esse livro, pode me procurar, que eu, com o maior carinho, vou fazer a doação para a biblioteca, porque exatamente esse livro é um livro que eu fiz para colaborar com as escolas. Ele é vendido para os demais para angariar fundos para a gente fazer mais edições e contemplar todas as escolas. E se tu me permite, Alvorino, porque eu digo assim, a gente está falando, né, dessa situação, mas eu acho que é o que a gente está vivendo, né? Não tem como a gente fugir do que aconteceu. Eu acho que uma das maiores tragédias que a gente está enfrentando ultimamente. Então, a gente não tem, às vezes, nem ânimo para estar falando tantas outras coisas. Então, a gente fala mais desse assunto até para poder colaborar no processo. E nós, enquanto escritores, também, né, a gente vê que tem tantas campanhas, tanta gente colaborando, e a gente fica muito feliz com o Camaquã também, né, que fez um trabalho maravilhoso, né, abrigando as pessoas. Eu acompanhei de perto o trabalho de muitos professores da Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, as pessoas, né, se colocando como voluntário. Pensa bem, eles tinham 24 horas de mão de obra lá nos abrigos, né? Ali no ginásio a gente teve imagina, 24 horas, tinha que ter alguém lá, pessoas lá, e que se doaram, né? Que se doaram de corpo e alma para ir lá trabalhar com aquelas pessoas, atender as pessoas, passar um pouco, né? Amenizar um pouco o sofrimento daquelas pessoas. Então, assim, eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar essas pessoas que a gente acompanhou, viu o trabalho maravilhoso que teve, as doações, né, que Camaquã, todas as escolas, né, todas as entidades fizeram campanhas. Nós, lá da Unicel, ainda estamos com a campanha também. Quem estiver ouvindo e que lá é ponto de coleta, que puder levar roupas, alimentos, material de limpeza, são as 3 coisas básicas que a gente está pedindo, que é o que mais precisa. Porque o que acontece? A gente sabe que isso vai longe, porque agora vem a outra fase, que é a fase que as pessoas estão voltando para suas casas, os que têm casa, né, estão voltando para suas casas e vão precisar de tudo. E aqueles que não têm casa vão precisar também, né, continuar tendo esse apoio ainda até arrumar moradia, até arrumar, que vai demorar também as situações, o que vão fazer. Como nós falamos, vão mudar a cidade de lugar, não vão, o que vão fazer, onde é que vão morar. Então, isso vai longe, essa história. Então, nós vamos precisar muito ainda continuar com essa solidariedade. E nós, enquanto escritores, né, eu faço parte da Academia de Letras do Brasil, a gente está com a campanha, quem está ouvindo, pode entrar nas minhas páginas, Yara Schmeigel, no Instagram, Facebook, que é uma campanha que a gente, às vezes, não quer pedir também, só pedir, né? Então, a gente está fazendo um sorteio de livros, que é a nossa área é livros, que a pessoa que vai adquirir o livro, se já tem o livro ou não tem, ele pode doar para uma escola, pode fazer uma doação. Então, é um sorteio onde a gente vai vender números para arrecadar fundos para ajudar os nossos colegas escritores que moravam em Canoas, Novo Hamburgo, que também perderam tudo, né? Então, nós também temos colegas, né, escritores que perderam tudo, e a gente está fazendo essa campanha para ajudar eles, para arrecadar fundos para reconstruir a sua vida também, né? E temos também, eu também estou arrecadando aí uma campanha nossa que nós criamos aqui em Camaquã, livros. Então, quem tiver livros para doar, pode entregar lá na Selv, Uniaselv, que a gente está arrecadando também, porque o que a gente sabe? Que muitas escolas perderam todas as suas bibliotecas, não tem mais biblioteca, então eles vão ter que começar do zero. Perderam todos os livros. Então, a gente está arrecadando livros. Então, vocês, né, quem tiver livro, às vezes tá, a pessoa quer se desfazer, já leu, ou tem, né, uma biblioteca que também não quer mais usar, que já está, né, disponibilizando. Então, que a gente está arrecadando esses livros para a gente colaborar, porque a gente sabe e viu como o livro é importante também nesse momento. As pessoas estão com a cabeça, né, perturbada, um livro com uma mensagem, né, importante, um livro para adquirir conhecimento, para poder esquecer um pouco, né, dos problemas que está vivendo. Então, a literatura ela é muito importante. E livros também, né, técnicos, quem tiver também, a gente sempre vai aproveitar, porque como a biblioteca perdeu tudo, qualquer livro que a gente
colaborar dentro dessa área aí, com certeza vai ser bem-vindo. Então, são várias campanhas, né, que a gente tem em Camaquã também, maravilhosas. Agora, o que a gente alerta também, né, gente? Que cuidem para quem estão colaborando. Porque dinheiro, principalmente, né? Porque se doar bens não tem problema, mas dinheiro, cuidem, né, a fonte, né? Se é oficial, se não é, porque a gente já sabe que, infelizmente, já tem golpes, né? De gente fazendo Pix, né? A Polícia Civil já está investigando então, assim, vários golpes. A gente quer muito e precisa muito da colaboração de todos. Mas que o pessoal verifiquem os Pix, né, de quem está mandando, procurem ver amigos, né, confirmar se aquilo ali realmente é verdadeiro, né? Porque se não colocar dinheiro fora, como diz o outro, também não adianta, né? Não vai ajudar ninguém, ou melhor, vai colaborar com quem não está fazendo a coisa correta, né? Mas bens e coisas não tem problema, porque ninguém vai estar, né? E as atividades culturais aqui em Camaquã, como estão? Pois é, a gente, depois desse mês de abril maravilhoso, finalizamos com chave de ouro o mês de abril, com Feira do Livro, né? Aí vem o mês de maio, que ficamos tudo parado, né, Alverino? Porque ninguém tinha cabeça para fazer nenhuma atividade, né? Nós cancelamos todos os eventos que a gente tinha, o pessoal tanto da área da literatura como as próprias escolas também. Então ficou um mês que a gente ficou se dedicando para ajudar, colaborar, criamos muita poesia, muito trabalho em função exatamente de trazer uma palavra de amor, de carinho, de força, de fé, de esperança. E agora estamos criando também várias antologias, vários livros, né, com vários autores, onde a gente também está criando esses livros. Eu estou participando de várias antologias, que vai sair os livros agora, em seguida, para a gente arrecadar esses fundos também para toda a renda destinada para essas atividades, né, esses pessoas que estão precisando. E agora, então, esse mês de junho, que a gente está com mais esperança, né? Começamos agora, a semana que vem, eu já começo numa escola fazendo, né, uma atividade de cafezinho poético com os alunos. Também estou com um projeto, já que eu comecei no início do ano, e aí ficou parado agora também, mas vamos retomar, que é um livro que eu quero lançar, se tudo der certo, porque agora atrasou um pouco em função disso, né, tudo, porque até a gente sabe que em Porto Alegre muitas livrarias perderam tudo, editoras perderam tudo. O prejuízo foi muito grande. E todo mundo está se reconstituindo, estão começando. Então, a gente está com vai ter um processo meio lerdo, né? As coisas vão acontecer, mas de uma maneira lerda, até todo mundo se estabilizar, porque aí vem a questão da logística, a questão de comprar material, a questão, tudo está demorado, tudo está trancando. Será que eu vi em Porto Alegre, eu vou em algumas livrarias com todo o material estragado, prejudicado na frente do estabelecimento? Será que essas livrarias já vinham bem prejudicadas, combalidas, vão conseguir se reestruturar? Pois é, a gente acredita que muita gente talvez Quantos não se já estabeleça. fecharam sem qualquer... Em qualquer Sim, já era um ramo que está tendo dificuldade, né? E agora mais esse baque, porque tem umas que perderam tudo, né? A água entrou, tem umas que levantaram, mas a água foi acima do que era. E livro é o seguinte, pega uma aguinha aqui, ele vai subindo, né? Vai molhando tudo, né? Então, infelizmente, tem tudo isso. Mas a gente, assim, a gente está muito feliz como a gente vê que o povo gaúcho e brasileiro é solidário. Porque está vindo ajuda de todos os lados e para todas as áreas, né? Então, cada segmento está buscando ajudar os seus, né? Então, isso é muito bom e com certeza está favorecendo que a gente volte, né? Porto Alegre já tem vários eventos que já está acontecendo, porque a gente tem um grupo muito grande de escritores, né? Porto Alegre é uma cidade muito literária. Será que Porto Alegre terá a sua Feira do Livro na próxima da Alfândega, que foi atingida, inclusive? Pelo que eu vi, acho que eles vão fazer de tudo para ter exatamente para a gente... Porque eu digo assim, se tu já está numa situação difícil e tu tranca as coisas melhores que tem, a pessoa tem que ter ânimo, tem que ter, né, mesmo, né, digamos assim, não com a potência total, mas tem que fazer, né? Então eu acredito que sim, a princípio não foi cancelado, por isso que eu estou agilizando também os meus... Será? Ele começa fim de outubro e todo mês de novembro, porque lá é mais de 30 dias, né? Então, eu estou com um projeto de um livro que é inovador, é a primeira edição que vai ser aqui, que eu convidei uns colegas meus, professores, para a gente fazer um livro sobre práticas em sala de aula, práticas na escola. Então, é um livro que é para ser tipo de um manual, um apoio para os professores com as situações que eles encontram em sala de aula no dia a dia, que às vezes não tem uma referência, não tem uma bibliografia para ajudar. Então, a gente vai trazer... A minha intenção é que esse livro comece esse ano e ele... Todo ano ele tem uma edição com outros temas. Então, ele é um piloto, se der tudo certo. Claro que eu estou fazendo esse piloto particular,
mas eu quero ver se na próxima edição eu pego o apoio, né? Porque vai ser um livro, para ser um livro tipo um livro bem educativo, né? Que é para favorecer. Então eu quero ver, mas como ele é inicial, eu estou correndo, vou fazer ele particular. E convidei esses colegas, então, para a gente fazer um lançamento em Camaquã e depois na região. E o meu livro, esse aqui, que é um livro que eu já tenho todo ano, que é tipo uma coletânea de poesias, para lançar. E uma novidade aí para os meus leitores, meus seguidores aí, que comecei agora esse ano um projeto para o meu primeiro romance. Então é um livro, né? É outro tipo de livro, mas é um livro que o pessoal gosta muito, que é um livro mais de leitura mais não é técnica, né? Então é um primeiro livro que vai ser lançado. Quero ver se consigo lançar esse ano, mas como é um livro mais complexo, não sei se eu consigo terminar, mas já iniciei, então já é um projeto iniciado para sair o primeiro romance aí da escritora Yara Schmeigel aí. Sempre tem que ter o primeiro, né? O primeiro é o mais difícil, depois é mais fácil. E a nossa Feira do Livro? Pois é, a nossa Feira do Livro a gente não viu comentários ainda, mas acredito também, né, que vai sair também em Camaquã, né? A nossa feira geralmente ela tem acontecido também em outubro, né, fim de outubro. Acredito, pelo menos eu não consegui falar com ninguém ainda, essa semana não falei com ninguém da área para saber, mas acredito que vai sair também. Mudou o secretário da... agora em função das eleições, né? Então, assim, mas acredito assim que não vai ter problema, porque Camaquã, né, diretamente não teve problemas, né? Então, não acredito que não vá trancar. A festa de São João não vamos ter. Mas é que a festa de São João era uma festa que envolve muito custo, né? Pois é. É muito custo, muita. A feira é bem mais aqui. E também a questão, assim, ó, como agora junho estava em cima, né? E aí a gente não sabia como é que isso. E realmente as águas baixaram agora em São Lourenço essa semana, né? Junho, né? Então realmente não era possível, né, se fazer algo, uma coisa que é uma festa que tem um investimento maior e depois ficar, né, não acontecer como tem que ser, dinheiro que não retorna, né? Então eu acho que foi prudente eles eu fiquei triste porque a gente é nosso padroeiro, né, e tal. Mas eu acho que foi prudente eles cancelar. Agora, como a Feira do Livro é uma feira que não envolve tanto custo, é um custo menor e é mais lá para outubro, eu acredito que em outubro a gente já vai estar, né, numa situação, claro, melhor, que pelo menos. Aqui, pelo menos na nossa região, porque para lá a situação é muito difícil, né? Ali, melhor até que faça depois das eleições também, porque no litoral... também tem isso. A eleição vai ser no início de outubro? 6 de outubro. Geralmente é no fim de outubro, que pelo menos estava correndo, né? Que a de Porto Alegre também é fim de outubro e início de novembro, que também passa, né? Acredito que vai sair. E eu acho que deva sair mesmo, porque... Porto Alegre tem 2 turnos, né? Pois é. Aí o outro já é mais no meio do mês, 27, né? Já vai dar quase junto, né? Eu não sei, eles não falaram ainda oficial a data. Eu até nem olhei o site se mudou alguma coisa ali, mas vai sair, pelo menos o que eu tenho dito. Porque essa feira é uma feira tradicional e ela é mundial, né? Então ela é uma feira, um dos maiores do Brasil. E como assim a gente está recebendo ajuda de todos os lugares, inclusive até do exterior, eu acredito que é prudente que eles façam exatamente até como uma forma de agradecimento a essas pessoas que estão ajudando de todas as formas e as pessoas virem colaborar, né? Porque é uma maneira de ajudar até Porto Alegre, porque a aquisição dos livros vai ajudar todos os livreiros, vai ajudar todas as pessoas que estão envolvidas. E quanta mão de obra que tem numa Feira do Livro? Essa Feira do Livro ela envolve muita mão de obra, né? Muito serviço, a demanda, né? Aumenta muito de empregos temporários, mas ajuda muito. E como o Estado precisa disso, eu acredito que não ter o evento é exatamente ao contrário. O evento ele vai favorecer, né, a trazer mais recursos, né, para essas pessoas que precisam trabalhar, mesmo que tem incentivo público, né, que eu acredito que o governo, de repente, pode até, talvez, incentivar, porque é uma maneira, em vez de tu estar dando aquele recurso de graça, tu está ajudando uma entidade, né, um evento que vai proporcionar muita muita atividade, que vai levantar o ânimo também da cidade. Imagina, porque Porto Alegre está triste quem foi, né? Está muito triste, a gente fica assim, é outro lugar, não é Porto Alegre, né? Esperamos que o município, a prefeitura, consiga revitalizar a Praça da Alfândega, que fica ao nível ou até abaixo do nível do Guaíba. Mas tu sabe que ali, aquela região ali, ele teve foi sujeira, muita coisa assim, e eles estão limpando, está voltando. Então não teve muito dano. Não, assim, porque aquela água ali foi uma água que ela entrou serena, né?
e saiu serena, não Mas teve. muita sujeira. Agora, por exemplo, assim, o que a gente vê e que já estão se restabelecendo é a Serra Gaúcha, que lá eles tiveram danos. Foi destruído. Lá eles tiveram danos, né? E lá eles já estão praticamente dizendo que... Eles estavam dizendo agora que em julho já querem receber turista, tu imagina, né? Eles são guerreiros lá, eles não deixam passar as coisas, né? Então é isso que eu digo, eu acho que é isso que tem que acontecer. Porque se tu já está numa situação difícil e tu vai amenizar tudo, vai ficar pior, né? Então tu tem que tentar melhorar o que dá para, não digo voltar ao normal, mas mais próximo possível, para o povo se animar, ter mais ânimo e tudo, né? Agora, claro, aquelas cidades que foram destruídas total, que a gente sabe que é ali pro lado de Lajeado, aquela Arroio do Meio, né? Arroio do Meio, Mussum, aqui Eldorado, Canoas. Essas são cidades, digamos assim, é um caso específico, porque é a cidade quase que toda. Ali é outro plano, né? Agora, os outros, eles conseguem se estabelecer porque foi situações pontuais, né? Por mais que foi bastante água, mas que nem São Lourenço também toda aquela parte da praia toda pegou água. Né? Perfeito. Conversamos no nosso programa com a escritora e poeta Yara Schmegal. Yara, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite aqui do Controle Geral. Eu que agradeço, sempre é uma alegria estar aqui falando, apesar que hoje a gente... Não é que a gente mudou um pouco o curso, mas é que a gente não tem como não falar no que a gente está passando, e aí a gente sempre fala que a literatura, a poesia, ela é uma aliada em qualquer processo, e principalmente nesses processos que a gente sabe que são processos dolorosos, são processos que todo mundo sofre direta ou indiretamente, quem tem parente, quem não tem, quem vivenciou, quem está vivenciando é outra situação, mas todos nós somos solidários, e a poesia, ela é algo, né, que acalenta, né, e eu tenho um livro que o título dele é Poesia, um bálsamo à vida. O que é bálsamo? É um remédio, né, é um remédio para a alma. Então a gente não tem como não usar, né, a poesia para ser uma aliada nesse processo. E falando em poesia, vamos terminar com a poesia, né? O presente perguntou ao presente qual é o melhor presente. O presente respondeu ao presente que o melhor presente é o momento presente. Então, estar aqui com vocês nesse momento é um maior presente, porque a gente está aqui, está podendo debater, podemos falar e achar soluções para nós melhorar a nossa qualidade de vida, né? E do nosso povo todo. Agradeço, muito obrigado, um bom fim de semana a todos. E leiam, né? Leiam, que é importante. Perfeito.